A paz do Senhor, irmãs, graças a Deus, nós estamos aqui de volta com mais um estudo da Palavra do Senhor. Eu sou a Solange Padovani, falo aqui de Santo André, São Paulo, e vou caminhar com vocês juntas nesse estudo, que tem por título Salvação, Libertação da Punição e do Poder do Pecado. O que é salvação? Do que precisamos ser salvos? Você já fez essa pergunta? Você já parou para meditar no que realmente significa a salvação? E do que nós precisamos ser salvos? Eu estava meditando sobre esse tema e resolvi aprender junto com vocês. E eu tenho pesquisado aqui no Google, nos dicionários, o que realmente significa a salvação. A salvação é a ação ou efeito de salvar-se e de libertar-se, pessoa ou coisa que salva de perigo ou situação difícil. A salvação é um termo que genericamente se refere à libertação de um estado ou condição indesejável. O conceito de salvação eterna, salvação celestial ou salvação da alma, pela qual a alma se livraria de uma ameaça eterna que esperaria depois da morte. Esse é o significado da salvação no dicionário, no Google, no Wikipedia, na internet. E nós entendemos que a salvação, ela pode ser entendida como livramento de perigo, de opressão e de sofrimento, onde a pessoa é livre de situações que as ameaçam. Então, nós entendemos isso, que pode ser um livramento de perigo, de situações que nos advém, que nos faz com que nós clamamos pela salvação, E eu quero caminhar com vocês na Bíblia e tem tantos versículos que nós podemos aprender hoje e sobre esse livramento de perigos, de ameaça, tem vários versículos na Bíblia, mas eu quero destacar aqui para a nossa meditação Juízes 3, 9, também os versículos 15 e 28, mas o 3, 9 diz assim, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, que diz assim, os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador e os libertou. Então ali os filhos de Israel clamavam ao Senhor para que enviasse o libertador, E Deus enviou, livrou aquele povo da angústia, E lá no versículo 11 fala que a terra sossegou 40 anos, Então Deus trouxe ali um livramento para aquele povo, onde eles puderam provar a salvação da opressão, A salvação da opressão. E também, amadas, a salvação é o ato e o processo pela qual Deus livra as pessoas da culpa e do poder do pecado e a introduz uma vida nova, cheias de bênçãos espirituais por meio de Jesus Cristo. Então, a salvação também, ela se refere a pessoa ser liberta da culpa e do poder do pecado. Nós sabemos que nós já nascemos no pecado, O pecado veio desde Adão e Eva, então nós precisamos, ser libertos desse pecado. E quem tira esse pecado? Como nós possamos ser libertos desse pecado? Através de Jesus Cristo, A salvação que Ele nos ofereceu na cruz, Morrendo na cruz. Eu quero aqui destacar em versículo Lucas 19, dos versículos 9 ao 10, vamos lá? Que diz aqui um texto que fala sobre Zaqueu. Versículo 9 de Lucas 19 diz assim, e disse Jesus, veio hoje salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nesse texto, amadas, tem a história de Zaqueu, todos já conhecem, Que ele era ele era um cobrador de impostos, E ele subiu a uma figueira brava para ver Jesus passar, porque ele ficou sabendo que Jesus passaria naquele lugar e ele tinha curiosidade, queria saber quem era Jesus. Então, ele foi ali para subir naquela árvore, porque ele era pequeno, um homem baixinho, Então, ele subiu naquela árvore para ver Jesus passar. Quando Jesus passou, Jesus viu Zaqueu na árvore e convidou
convidou, né, Zaqueu para pousar na casa dele. E ali Zaqueu foi vendo as palavras de Jesus, foi vendo o ensinamento de Jesus, né? Como Jesus falava, aquilo encheu o coração de Zaqueu. Que ele mesmo disse, né? Que ele mesmo diz aqui, ó, no versículo 8, que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então houve ali uma conversão, né? Porque Zaqueu ali, ele era cobrador de impostos, sabemos que ele roubava um pouco, né, as pessoas. Então ali, através das palavras de Cristo, ele foi transformado, né? Foi mudado, a vida dele converteu e houve um desejo de reparar os erros, né? Houve um desejo de ser liberto das coisas erradas. Então, esse desejo que ele teve de restituir 4 vezes mais era uma lei que tinha lá em Êxodo 22, né? Que diz aqui, vou ler rapidinho. Êxodo 22, se alguém furtar boi, ovelha, ou degolar, ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Então, ali, por isso, Zaqueu disse, né, restituirei 4 vezes mais, por causa dessa lei que tinha lá em Êxodo. Então, o desejo de Zaqueu, que Zaqueu teve de ver Jesus, e ele viu Jesus, ouviu as palavras do Senhor Jesus ali, ele recebeu o Senhor Jesus tão gostoso, e aquelas palavras entrou e converteu, né? Houve salvação, né, dos caminhos errados que ele vivia. E Jesus o recebeu, né? Jesus passou na casa de Zaqueu. Ele fez o convite, convém que hoje eu pouse a sua casa. Então, o convite do próprio Jesus chamando para que Zaqueu descesse depressa daquela árvore para que ele pousasse na casa dele, esse convite também se estende para nós e hoje. Eu quero ler com vocês em Apocalipse 3:20, onde diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aleluia, glória a Deus. Jesus nos fazendo esse convite todos os dias. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus. Então Jesus também, ele bate a nossa porta para nos trazer a palavra de salvação, para nos trazer a conversão da nossa vida, para que nós venhamos sair do mundo de pecado, para nós termos a nossa alma liberta das coisas desse mundo, né? Eu quero fazer uma pergunta para você, minha irmã. Você já pensou o que é a eternidade? E onde nós iremos passar a eternidade? Irmãs, isso é muito sério. Isso é muito sério. A eternidade não tem fim, é para sempre. E nós sabemos que a nossa vida aqui na Terra é de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Não viveremos para sempre aqui nessa Terra. Então, o que nós vamos fazer da nossa vida? Nós precisamos pensar também na eternidade. O que é a eternidade, irmãs? Como é que você tem pensado sobre a eternidade? Onde é que você vai passar a eternidade? Então, nós precisamos preparar a nossa alma. O que vai acontecer após a morte, né? Onde a nossa alma vai? Então, Jesus, ele veio à Terra, ele nos trouxe a palavra de salvação para que nós venhamos nos preparar para a eternidade, né? Então, no Novo Testamento tem vários versículos também onde nós possamos meditar nessas passagens, mas eu quero destacar aqui Atos 16:31, que diz aqui, Atos 16:31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Aqui nessa passagem é a passagem onde Paulo estava perto, Paulo e Silas estavam presos, né? E perto da meia-noite eles começaram a cantar um hino de louvor a Deus, e onde as cadeias começaram a sofrer um grande terremoto e os alicerces caíram, né? E eles ficaram libertos. E o carcereiro que estava à porta da prisão quis se matar. Porque, meu Deus, ele pensou, meu Deus, eu vou ser condenado aqui, os presos estão soltos, sumiram, vão cair em cima de mim.
Então ele quis se matar. Foi quando Paulo falou: não, não faça isso, não faça isso, né? Estamos todos aqui. E aquele carcereiro todo atônito, trêmulo, não sabendo o que estava acontecendo, estava ali abismado com o que aconteceu, disse, né? O que posso fazer para me salvar? Foi quando Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus, ele vem nos trazer a salvação, vem nos trazer a salvação para que nós possamos ter a nossa alma liberta, livres para viver a eternidade com Ele. Para viver a eternidade com Ele. No Novo Testamento, Deus livra os pecadores de passar a eternidade no inferno. No inferno. Então, irmãs, nós precisamos meditar mais na palavra do Senhor, né? Vivemos momentos difíceis, vivemos as coisas do dia a dia, vivemos nesse mundo, mas nós precisamos saber que existe a eternidade, que nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo para que nós sejamos salvos e libertos, nós e a nossa casa, né? Eu quero meditar mais um pouquinho com você, rapidinho, um último versículo aqui nesse estudo que se encontra em Hebreus 9, 28, diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Oh, glória a Deus, amadas! Esse dia está chegando, está muito próximo. Jesus vai vir a segunda vez para buscar aqueles que estão preparados para a salvação, aqueles que estão buscando na palavra, aqueles que estão tendo uma vida de santidade, uma vida voltada para o Senhor, que não estão presos com as coisas desse mundo, uma vida obediente a Deus. Esse povo, o Senhor Jesus vem buscar. Ele já veio uma vez e trouxe a palavra de ensinamento, nos trouxe o novo evangelho, nova lei, e ele vai vir a segunda vez. E nós estamos preparados para a salvação, irmãs? Precisamos pensar na nossa eternidade, precisamos pensar o que é a salvação, onde nós iremos passar a eternidade. Então, que nós venhamos buscar mais da palavra do Senhor, mais entendimento nessa área, né? No que vamos passar, onde vamos passar a eternidade. Nós vemos tantas coisas que estão acontecendo nesse mundo nos dias de hoje, tantas aflições, essa enfermidade, esse vírus, essas coisas, a economia está sendo abalada, tudo isso está acontecendo, né? Para anunciar que Cristo está muito próximo. Nós precisamos analisar na nossa vida a cada dia, buscar mais nos santificarmos na presença do Senhor, buscar mais a ler a palavra do Senhor, buscar a nossa salvação, né? Não precisamos ter medo, mas precisamos ter confiança que Deus é aquele que nos guia, que Jesus, ele veio nos trazer a salvação e ele prometeu um dia que iria voltar. Ele foi preparar lugar e ele prometeu que voltaria, e esse dia está muito próximo. Então que nós venhamos estar despertas, como as virgens prudentes, sempre deixando azeite em suas lâmpadas, para que quando o noivo vier, nós estejamos preparadas para encontrar com o Senhor Jesus. Amém, minhas irmãs? Glória a Deus por esse estudo, por essa meditação, nessa palavra no dia de hoje. E eu peço que você leia mais a palavra do Senhor, deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. E vou encerrando esse áudio e que o Espírito Santo continue falando aí no teu coração, que você ouça a voz doce do Espírito a te ensinar, a te falar mais sobre a salvação. Amém? Deus abençoe seu dia, fica com esse Deus maravilhoso. Até o próximo áudio.